sol carioca banhava Copacabana com seu esplendor habitual. Mas para o protagonista, o brilho ofuscante parecia apenas acentuar a aridez de sua alma. Ele caminhava pela orla, um estranho em seu próprio paraíso, sentindo cada risada e casal apaixonado como um lembrete cruel do vazio que o consumia. As praias icônicas de Ipanema e Copacabana, antes fontes de alegria, tornavam-se cenários de sua desolação. Ancorado em um mar de desespero, seu desejo mais premente era encontrar sentido, uma âncora que pudesse resgatá-lo da escuridão. A vida do protagonista era, naqueles dias, um complexo emaranhado de perdas. Enfrentava dificuldades financeiras extremas, com dívidas que ameaçavam sua moradia e dignidade. O aviso de despejo, que chegara há alguns dias, pesava como uma pedra em seu peito, simbolizando o ápice de seu fracasso pessoal e profissional. Além disso, uma traição amorosa profunda deixara cicatrizes emocionais que pareciam nunca cicatrizar, quebrando toda a confiança. Este contexto de falências criava uma luta interna contra uma espiral descendente que parecia não ter fim, onde cada porta se fechava, sufocando qualquer vislumbre de saída. As noites do protagonista eram longas, silenciosas e marcadas por insônia agonizante. Em seu quarto escuro, a mente revivia incessantemente os erros do passado, promessas não cumpridas e sonhos despedaçados. Havia um desespero crescente, uma voz interior que gritava por ajuda, mas que parecia não encontrar eco no vasto mundo exterior. As praias vazias ao amanhecer tornavam-se um santuário melancólico para sua angústia, onde ele questionava o propósito de sua existência, sem encontrar conforto nas doutrinas espirituais tradicionais que outrora o sustentavam. Em meio à efervescência do Rio de Janeiro, o protagonista sentia-se um observador distante, um fantasma em sua própria vida. A alegria alheia, as festas, os sorrisos nas ruas, tudo lhe parecia uma performance, uma máscara social que ele não conseguia mais vestir. Isso gerava um isolamento profundo, onde amigos e familiares, antes fontes de apoio, agora se tornavam figuras distantes, incapazes de compreender a profundidade de sua dor. Cada tentativa de reconexão encontrava barreiras invisíveis, solidificando a crença devastadora de que ele estava completamente sozinho. Flashbacks vívidos da traição que desestabilizou sua vida assombravam seus pensamentos. Os detalhes da quebra de confiança, as palavras falsas proferidas, as promessas quebradas e a ilusão desfeita corroíam sua alma. Este rancor silencioso era um veneno que impedia sua alma de seguir em frente. Uma âncora invisível que o prendia ao passado. A mágoa e a decepção eram um peso constante, uma barreira intransponível para qualquer vislumbre de redenção, e o levavam a duvidar de todas as intenções humanas e da bondade alheia. Em um momento de extrema fragilidade, um evento catalisador empurrou o protagonista para o limite absoluto de sua resistência. O aviso de despejo tornou-se iminente, com a notificação final de que teria menos de 30 dias para deixar o apartamento. Paralelamente, uma humilhação pública em seu antigo ambiente de trabalho despedaçou o que restava de seu orgulho. Este instante foi o clímax de sua desesperança, onde a dor se tornou insuportável e a ideia de desistir de tudo se converteu em uma tentação sombria. Era um verdadeiro grito no vazio, ecoando pelas ruas do Rio, clamando por uma intervenção que ele não sabia de onde viria. No auge de sua crise, quando a mente estava exausta e vulnerável, uma intuição sutil, um sussurro quase inaudível, porém persistente, surgiu do nada. Não eram palavras claras, mas uma sensação inexplicável, uma força interior que o puxava da beira do precipício. Era um chamado para procurar algo além do que seus olhos podiam ver, para se abrir a possibilidades que sua lógica já havia descartado. Uma fagulha de esperança tênue cintilava em meio à escuridão, convidando-o a um caminho que ele ainda não compreendia. Impulsionado por essa força misteriosa, o protagonista, de forma quase inconsciente, começou a desviar de seus caminhos habituais. Em vez de ir diretamente para casa, encontrava-se andando por ruas e vielas do Rio que nunca notara antes, ou era estranhamente atraído a locais onde,
em seu estado anterior jamais colocaria os pés. Uma curiosidade mórbida, misturada com uma pontada de esperança, se instalou. O que aconteceria se ele simplesmente seguisse essa nova direção? Havia uma leve sensação de que o destino estava sendo sutilmente reescrito. Durante uma dessas caminhadas noturnas, pelas ruas menos iluminadas do centro do Rio, uma visão passageira o interceptou. Foi uma sombra peculiar na penumbra. Uma figura elegante vestida de branco impecável, com um chapéu característico inclinado com malícia e um sorriso maroto, que apareceu e desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Não havia explicação lógica para o que viu, mas a imagem se fixou em sua mente, carregada de um mistério palpável, criando um desconforto e, ao mesmo tempo, uma estranha e inegável fascinação, como se uma porta estivesse sendo destrancada em seu íntimo. O protagonista, em meio ao caos urbano, cruzou com um olhar. Não foi na Lapa efervescente, mas em um beco estreito próximo à central, onde a luz fraca de um lampião mal iluminava o rosto de um homem sentado sozinho. Um olhar profundo, intenso, cheio de uma sabedoria ancestral e um toque de malandragem que pareceu enxergar sua alma e seus segredos mais íntimos, sem julgamento. Este olhar carregado de uma energia indescritível não era ameaçador, mas curiosamente promissor e reconfortante. Deixou uma pergunta ressoando em sua mente. Quem é você? E por que sinto que te conheço há tanto tempo? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O protagonista, com a indagação, quem é você? E por que sinto que te conheço há tanto tempo? Ecoando em sua mente como um tambor distante, viu-se nos dias seguintes mergulhado em um labirinto de coincidências que desafiavam abertamente a lógica e a razão. Nas movimentadas ruas do centro do Rio, ou nos bares e calçadas da Lapa, frases que ouvia em conversas alheias pareciam feitas sob medida para ele. Um cliente irritado em uma lanchonete bradava sobre confiar em quem não merece, enquanto o rádio de um táxi tocava uma antiga canção que falava de recomeços em terras distantes, e em um mural pichado, a imagem de um malandro sorridente, com chapéu e terno branco, fixava o olhar em sua direção. Cores específicas, como o vermelho e o branco, surgiam repetidamente em grafites, roupas de passantes e até mesmo em embalagens jogadas no chão. O cheiro de cigarros de palha e de ervas que ele não conseguia identificar parecia segui-lo sutilmente por onde quer que fosse. O universo, antes indiferente, agora sussurrava, chamando sua atenção para algo maior, uma força oculta que tentava se comunicar de forma cada vez mais insistente. A mente racional do protagonista, moldada por anos de descrença e sofrimento, lutava ferozmente para descreditar esses sinais. Ele buscava explicações lógicas e pragmáticas para cada evento, atribuindo tudo ao estresse, à exaustão mental ou ao desejo inconsciente de ver algo onde não havia nada. É a privação de sono, ele se dizia. Ou talvez eu esteja apenas procurando padrões em um mundo caótico. No entanto, a intuição, agora estranhamente aguçada e persistente, insistia que havia algo mais, uma verdade que desafiava a razão. Este conflito interno gerava uma tensão constante entre o conhecido e o desconhecido, entre a lógica fria e a fé emergente. O medo de estar perdendo a sanidade e de se entregar a uma mera ilusão era palpável, como um nó apertado em sua garganta. A figura de Zé Pilintra começou então a se solidificar, emergindo da penumbra do invisível. Não em uma manifestação física ainda, mas em sonhos vívidos, repetitivos e carregados de simbolismo. Nesses sonhos, a entidade aparecia com seu chapéu característico, terno branco impecável e um sorriso maroto, em ambientes que remetiam ao Rio boêmio de outrora. Salões de festa antigos com música alta, ruas iluminadas por lampiões, onde mulheres de vestidos coloridos e homens de chapéu dançavam e riam sem preocupações. A sensação de sua presença era cada vez mais real durante o dia. Um calor súbito ou um arrepio inexplicável que percorria o corpo em momentos específicos, especialmente quando o protagonista se encontrava mergulhado em seus problemas ou questionando o sentido de sua jornada. Zé Pilintra,
Através desses sinais e sonhos, começou a oferecer orientações sutis, mas incisivas. Um dia, ao sair de casa, uma voz interna suave, porém clara, o impulsionou. Vire à direita ao invés da esquerda hoje. Seguindo a estranha intuição, ele descobriu que uma rua que pegava rotineiramente estava interditada, o que o salvou de um atraso importante para uma rara entrevista de emprego. Em outra ocasião, ao negociar um pequeno bico para saldar parte de suas dívidas, sentiu um desconforto profundo, um aviso silencioso. Não confie cegamente naquele trato, meu nobre. Ele hesitou, pesquisou mais e descobriu que era uma farsa bem elaborada, que o teria levado a um golpe financeiro ainda maior. Essas pequenas vitórias antes impensáveis corroeram o ceticismo arraigado e abriram uma fresta para a crença, mostrando que havia uma inteligência benéfica e protetora agindo em seu favor, pavimentando um novo caminho. O guia, agora uma presença mais constante e sentida, não permitia que o protagonista ignorasse as feridas antigas que o assombravam. As mensagens de Zé Pilintra o forçavam a confrontar a traição sofrida e os próprios erros do passado, mas com uma perspectiva completamente diferente. A dor é um mestre, mas não um carrasco, ele parecia sussurrar em sua mente. Não era para reviver a dor de forma masoquista, mas para compreendê-la como um catalisador doloroso, porém necessário para o seu crescimento e sua evolução. O processo era emocionalmente desgastante, revivendo mágoas e decepções, mas a presença de Zé Pilintra oferecia um senso de suporte inquebrável que antes faltava, uma certeza de que ele não estava sozinho nesse mergulho profundo. A figura de Zé Pilintra, inicialmente enigmática e talvez até um pouco assustadora em sua imponência sutil, transformou-se gradualmente em um porto seguro, um farol em meio à tempestade. O protagonista sentia um acolhimento profundo e incondicional, como se finalmente houvesse alguém que o compreendesse em sua totalidade, com todas as suas falhas e dores, sem julgamentos. Uma proteção invisível o envolvia, um ombro amigo e forte que o incentivava a seguir em frente, mesmo quando o mundo exterior parecia desabar em ruínas, oferecendo um raro conforto espiritual. Era um alívio imenso não precisar mais fingir que estava bem. A presença do guia não eliminava milagrosamente todos os problemas, mas fornecia ao protagonista as ferramentas e os insights necessários para superá-los. Ele passou por pequenos, mas significativos testes, onde precisou confiar nas orientações de Zé Pilintra, mesmo quando estas pareciam ilógicas ou irracionais aos olhos do mundo. Houve um dia em que, contra toda a sua vontade, foi impelido a procurar um antigo colega de trabalho com quem tinha uma desavença. A conversa, inicialmente tensa, desfez mal-entendidos e abriu uma inesperada porta para uma oportunidade de trabalho temporário. Cada vitória, por menor que fosse, fortalecia a confiança na entidade e em sua própria capacidade de discernimento e fé, construindo uma base sólida para sua nova jornada espiritual. A comunicação com Zé Pilintra se aprofundou, evoluindo para um diálogo silencioso, mas intensamente claro. O protagonista fazia perguntas em sua mente e recebia respostas intuitivas, visões e uma clareza impressionante em meio à confusão. Um momento específico, durante uma visita a um terreiro no coração do rio, para onde foi levado por uma força irresistível, confirmou a autenticidade inegável da conexão. Lá, uma mãe de santo, sem que ele dissesse uma palavra, descreveu exatamente a figura de Zé Pilintra e a forma como o guia se manifestava para ele, dissipando as últimas e teimosas dúvidas sobre a realidade de seu guia. Em um momento de profunda conexão e abertura espiritual, enquanto caminhava sozinho pela Lapa, Zé Pilintra revelou algo que só o protagonista ou seu círculo mais íntimo poderiam saber. Um segredo familiar obscuro sobre um avô que anos atrás havia sido curador e mestre de capoeira na Bahia, mas cuja história havia sido apagada por vergonha. A entidade explicou que havia uma ligação ancestral com o mundo espiritual e que seu próprio propósito de vida, adormecido, era o de ser um ponteiro para a luz.
Esta revelação foi a prova irrefutável e inquestionável da presença do guia, validando sua existência e o propósito divino de sua intervenção. Não era apenas ajuda, era um verdadeiro despertar para sua verdadeira essência e um mergulho em sua história espiritual. Zé Pilintra, através de uma mensagem clara em sonho na noite seguinte à revelação, ou uma forte e inconfundível intuição que o acordou no meio da madrugada, apresentou um convite. Não era uma imposição, mas uma oferta de um novo caminho, uma promessa de total transformação e redenção, que exigia entrega, coragem e a disposição de abandonar completamente o velho eu. O protagonista se encontrou em uma encruzilhada metafórica no vibrante e espiritual coração da Lapa, onde precisava fazer uma escolha definitiva: continuar na segurança do desespero conhecido ou abraçar a promessa de uma vida com propósito e renovação espiritual. A decisão estava em suas mãos e o jogo de sua vida estava prestes a virar completamente. O protagonista, então, respirou fundo e sentiu uma paz estranha invadi-lo, uma calmaria que há muito tempo não experimentava. Não havia mais espaço para o ceticismo que tanto o havia aprisionado. Aquele convite, ecoando no silêncio de sua alma, não era uma imposição, mas uma libertação. Ele fez a escolha consciente e corajosa de se entregar completamente à orientação de Zé Pilintra, seu guia espiritual. Não era uma submissão passiva, mas a profunda libertação de um peso invisível que carregava há anos. O medo deu lugar a um alívio imenso e a uma gratidão avassaladora por aquela mão estendida do além. Havia uma aceitação profunda e incondicional de que seu destino estava, de alguma forma, interligado àquela força espiritual benéfica. O temor evaporou-se, substituído por uma curiosidade insaciável e uma sede ardente de aprendizado. Ele se declarava pronto para absorver as lições da vida e da espiritualidade que o guia tinha a oferecer. Zé Pilintra, através de sua influência sutil, mas constante, começou a ensinar ao protagonista uma malandragem nobre e elevada. Não a malandragem do engano, mas a arte da resiliência inquebrável, a inteligência emocional aguçada para navegar pelas adversidades da vida no rio e a capacidade de se adaptar e encontrar soluções criativas, onde outros viam apenas becos sem saída. Ele aprendeu sobre a importância vital da fé inabalável em si mesmo e no divino, da caridade verdadeira e desinteressada para com o próximo, e de como se posicionar com dignidade, respeito e autoconfiança, mesmo em ambientes desafiadores. A sabedoria da rua, antes sinônimo de perigo, transformou-se em um guia moral e ético para sua jornada, um farol a iluminar seus passos. Com a força interior e a clareza proporcionadas pela orientação de Zé Pilintra, o protagonista ganhou coragem para enfrentar diretamente os fantasmas do passado. Aqueles que o traíram e lhe causaram tanta dor não foram alvos de vingança mesquinha ou rancor, mas de um confronto maduro, onde o objetivo principal era a sua própria libertação emocional. Houve conversas difíceis algumas vezes e noutras, um silêncio eloquente que falava mais alto que 1000 palavras. Ele conseguiu expressar sua dor e, mais importante, encontrar o perdão. Não o perdão para o outro, mas para si mesmo, desprendendo-se do peso sufocante do ressentimento e da mágoa que o consumiam. A vida do protagonista começou a se reerguer de forma notável e surpreendente. As finanças, antes um caos, foram reorganizadas com uma disciplina e inteligência recém-adquiridas, impulsionadas por ideias e oportunidades que pareciam surgir do nada. Relacionamentos familiares antes rompidos foram cuidadosamente reatados, sempre com limites saudáveis e respeito mútuo, curando feridas que pareciam eternas. E um novo propósito profissional, alinhado com sua verdadeira essência e paixões, começou a se delinear no horizonte, não mais como um fardo, mas como uma vocação. A superação dos obstáculos não era mais uma luta solitária e desesperada, mas sim uma jornada guiada, onde cada passo era firme, consciente e cheio de significado, impulsionado pela presença constante de Zé Pilintra. Ele viveu, então, um profundo e transformador processo de auto-perdão.
Finalmente compreendeu que as quedas, os erros e os momentos de desespero do passado não o definiam, mas foram mestres cruéis que o impulsionaram para o seu verdadeiro caminho e propósito de vida. O amor próprio, antes esmagado pela vergonha, culpa e desilusão, ressurgiu com uma força renovada e inabalável. Uma nova imagem de si mesmo se formou, mais forte, mais sábia e mais digna de felicidade e plenitude, refletindo a beleza de sua alma renascida, livre das amarras do passado. Contudo, surgiu uma crise final e avassaladora. Um desafio que parecia insuperável e que testou tudo o que o protagonista havia aprendido com seu guia. A empresa onde ele agora trabalhava e que representava sua nova estabilidade, enfrentava um escândalo. Ele se viu diante de uma decisão crucial: proteger-se, omitindo informações, ou expor a verdade, correndo o risco de perder tudo novamente. Era um momento de grande vulnerabilidade, onde ele precisava tomar uma decisão sozinho, confiando apenas em sua intuição aprimorada e nas lições preciosas de Zé Pilintra sobre dignidade e honestidade. No ápice dessa prova decisiva, quando a tensão era quase insuportável e ele ponderava sobre o que fazer, uma brisa suave, com cheiro de orvalho da madrugada e fumo de cachimbo, passou por ele no meio de seu quarto. Não havia janelas abertas. Então, um sussurro audível, claro e leve, ressoou em seu ouvido. A verdade sempre ilumina, meu filho. Não era uma voz em sua cabeça, era uma presença. Zé Pilintra não resolveu o problema por ele, mas ofereceu um sorriso maroto e tranquilizador que se formou brevemente na penumbra do canto do quarto. Um aceno de aprovação silencioso e cheio de orgulho. Foi um encorajamento final que confirmou que o protagonista estava no caminho certo e era, agora, plenamente capaz de superar qualquer adversidade com suas próprias forças. O protagonista emergiu dessa crise final como uma pessoa radicalmente transformada, um verdadeiro renascimento. Seus olhos brilhavam com um novo propósito, uma paz interior que transcendia as circunstâncias externas e o barulho do mundo. Ele não era mais o mesmo homem desiludido, perdido e amargurado do início da história, mas alguém que encontrara seu lugar no mundo, com uma conexão inabalável e agora visível com seu guia, refletindo a energia pulsante e a resiliência do Rio de Janeiro em sua própria alma. A cidade, antes palco de sua angústia, agora testemunhava seu triunfo silencioso. Compreendeu profundamente que Zé Pilintra não o havia ajudado apenas por ele, mas para que ele se tornasse, por sua vez, um farol de esperança e inspiração para outros. O protagonista sentiu o chamado irresistível para compartilhar sua história, sua superação e a sabedoria inestimável adquirida. Ele iniciou um trabalho de acolhimento e aconselhamento, um projeto social transformador em sua comunidade e um novo caminho espiritual que ajudava outras pessoas a encontrar seu próprio guia e, consequentemente, seu próprio propósito de vida. A vida do protagonista agora fazia um completo e profundo sentido. A dor excruciante e o vazio existencial deram lugar à plenitude, à sabedoria e a uma alegria genuína e duradoura. Ele caminhava pelas ruas do Rio de Janeiro, antes palco de sua angústia e desespero, agora um testemunho vivo de sua renovação e de sua fé inabalável. A história terminava com a certeza inquestionável de que Zé Pilintra sempre estaria presente, uma companhia constante e uma fonte inesgotável de força, ensinamentos e malandragem do bem, transformando o dia que tudo começou a fazer sentido em uma jornada eterna de crescimento, amor e serviço ao próximo.